Nimrod foi um dos descendentes de Cã, o filho de Noé. As principais informações bíblicas sobre a história de Nimrod estão nos capítulos 10 e 11 do livro de Gênesis. Não existe consenso entre os estudiosos sobre a origem e o significado do nome Nimrod, mas é amplamente aceito que Nimrod vem de uma raiz hebraica que significa rebelar. Nimrod é citado em 2 outros livros do Antigo Testamento, além do livro de Gênesis. Ele aparece na genealogia registrada no capítulo 1 de 1 Crônicas. Em Miqueias capítulo 5, versículo 6, encontramos também a expressão terra de Nimrod. No capítulo 10 do livro de Gênesis, onde são descritos os descendentes de Noé, lemos que Nimrod foi um homem poderoso na terra e fundador de algumas cidades importantes da antiguidade. Nimrod também é descrito como um poderoso caçador diante do Senhor. A palavra poderoso nessa descrição traduz o hebraico gibor, que significa valente, guerreiro ou homem forte e corajoso. Os exegetas judeus interpretam essa expressão de diferentes maneiras. Alguns sugerem que o texto de Gênesis sobre Nimrod é resumido e não tem a pretensão de fazer um juízo moral de sua pessoa. Nesse caso, a palavra gibor apenas seria uma indicação de que ele foi um grande guerreiro da antiguidade, mas não quer dizer que ele tenha sido necessariamente uma pessoa boa ou ruim. Outros defendem que Nimrod era de fato um grande caçador que conquistou fama na antiguidade por ajudar as pessoas ao repartir suas caças. Semelhantemente a esta interpretação, há ainda quem defenda que Nimrod foi uma pessoa íntegra e compromissada com o Senhor. Essa interpretação considera que a declaração bíblica de que Nimrod era um poderoso caçador diante do Senhor significa que ele vivia perante a face de Deus, isto é, ele buscava o Senhor e trazia-lhe ofertas de sua caça. Ainda segundo essa interpretação, embora Nimrod tivesse fundado a cidade de Babel, não teria sido ele o corruptor dessa cidade que conduziu os homens a desobedecer ao Senhor com o empreendimento da Torre de Babel. Por fim, outros afirmam que a descrição bíblica de Nimrod indica que ele era realmente um homem mau e perverso. Isso porque a declaração de que Nimrod era um poderoso caçador diante do Senhor, no hebraico também pode ser traduzida de modo a indicar que ele era contra o Senhor, ou seja, ele era um homem perverso e tirano, conhecido por ser um matador de homens, e isso desagradava ao Senhor. Essa interpretação tem sido a mais aceita entre os estudiosos. Além disso, a palavra caça é usada em vários escritos antigos em referência a uma campanha militar. No livro de Jeremias, capítulo 16, versículo 16, por exemplo, o escritor bíblico emprega a figura do caçador para falar de matadores ou caçadores de homens. O historiador judeu Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, descreve Nimrod como um grande tirano que constantemente se dedicava a afastar os homens de Deus. Ele fazia com que as pessoas confiassem em suas próprias forças. Ele também identificava a submissão a Deus como um tipo de escravidão. Joséfo atribui a Nimrod a construção da Torre de Babel. Segundo ele, a motivação para tal construção era o desejo de se vingar de Deus caso ele resolvesse inundar novamente a terra. Além disso, essa torre concentrava a humanidade em um só lugar, contrariando a ordem do Senhor para a dispersão da humanidade sobre a terra. Seja como for, o que sabemos é que Nimrod fundou um reino formado por Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar, que atualmente corresponde à região ao sul do Iraque. Posteriormente, essa área se tornou a famosa Babilônia. Os versículos 11 e 12 de Gênesis capítulo 10 também indicam que Nimrod foi para a região da Síria, que em Miqueias capítulo 5, versículo 6, é chamada de terra de Nimrod. Ali ele edificou algumas cidades, dentre elas a cidade de Nínive. Por bem ou por mal, sem dúvida Nimrod foi um homem notável na antiguidade. Então aqui surge uma pergunta: é possível identificar Nimrod na história extra-bíblica? Muitos historiadores tentam resolver, em termos de arqueologia, quem teria sido Nimrod. Uns acreditam que ele tenha sido Sargão de Agade, um grande guerreiro e caçador que conquistou toda a Mesopotâmia. Outros defendem que ele tenha sido Gilgamesh, um lendário rei de Ereque. Alguns ainda sugerem que Nimrod pode ter sido a origem de algumas divindades cultuadas na antiguidade. Essas pessoas veem uma ligação entre os feitos de Nimrod com a crença atribuída a Ninurta, o deus da guerra e da caça dos babilônios e assírios. Alguns até sugerem que a história de Nimrod talvez esteja por detrás das lendas sobre Marduk, uma das principais deidades babilônicas.
De qualquer forma, nenhuma identificação pode ser afirmada como certa até agora. A única coisa que se pode considerar é que, muito provavelmente, a grande fama de Nimrod pode ter originado muitas lendas e mitos que foram difundidos na antiguidade. Isso confirma o fato de seu nome estar ligado a várias cidades e locais na região da Babilônia. Algumas antigas tradições também acreditam que Nimrod foi casado com Semiramis, uma rainha mitológica que reinou sobre a região da Ásia. De acordo com algumas lendas, Semiramis foi a fundadora da Babilônia. Mas essa possibilidade é descartada pelos eruditos que explicam que Nimrod e Semiramis viveram em épocas completamente diferentes.